Henrique Cristo, falava-se muito antigamente, 2000 chegará, mas não passará. Aí depois veio 2012, o final do ciclo Maia, que o mundo acabaria. E eu te pergunto agora, o fim do mundo, afinal de contas, o mundo vai acabar ou não vai? Como é que é isso? Porque tu deixaste bem claro que está ali no bojo da pergunta, que 2000 chegará, mas de 2000 não passará sem que o Cristo volte à Terra, não é isso? É, isso aí. Então, então, por coincidências, por após coincidências, foi justamente no dia 24 de outubro do ano 2000 que as autoridades judiciárias, inspiradas pelo Pai, reconheceram-me como Henrique Cristo nos documentos. Então, essa parte... Agora, eu não posso abrir a cabeça de ninguém com serota e enfiar um bilhetinho lá, eu sou Cristo. Isso aí é outra coisa. Não posso dizer, olha, acorda, ignorante, olha aí, eu estou aqui, eu sou Cristo. Não, e para isso aparece na mídia. Aparece muito nas mídias, como eu disse no início, até em programas esdrúxulos, programas, olha, todo tipo de programa. E fui sempre de novo, né? Porque meu pai disse que eu tenho que aparecer. Não tem paliativo, não tem, só tem umas atitudes protelatórias, mas que também faz parte do pacote, do conjunto. Mas não tem como, entende? Porque há uns 50 anos atrás, era possível até, agora não mais. E a loucura está tomando conta dos habitantes da Terra, que dizem que eu que sou louco, né? Infelizmente, dos líderes. E então, é que tem dois tipos de terráqueo. Os que estão indo só pelo que a mídia mostra, e outros que raciocinam e vão à busca. A mídia hoje em dia é obrigada a maquiar as notícias, até para evitar tumulto, até para evitar imitações, né? Mas não adianta, nenhuma protelação que eles estão tentando não vai funcionar, porque, infelizmente, a explosão demográfica agora ganhou um patamar irreversível. Entende? Então, pelo sim, pelo não, eu vejo que ainda muitos líderes governamentais obedecem às diretrizes dos comerciantes da fé e não colaboram com o controle da natalidade. Esse é um problema seríssimo. Um problema que tem que ser arrumado de alguma forma, mas que só a Mãe Natureza. Por isso que eu sempre falo, depois dos meus pronunciamentos, que haverá renovação na face da Mãe Terra. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa aqui. É duro, mas vou dizer. Eu tive visões chocantes desde criança e eu consegui ouvir grandes metrópoles que nos edifícios, nos arranha-céus, as pessoas continuam lá, mas tudo paralisado. Uma está virando já esqueleto, um está sentado no sanitário, mas faz alguns dias que já desencarnou. O edifício inteiro é uma fedentina. Os edifícios, eu vi os edifícios, e a outra coisa, vai sobreviver alguns em cada lugar. Vai sobreviver. Podem pesquisar a história e ver que em Hiroshima e Nagasaki sobreviveu pessoas vivas. Uma bomba matou a cidade inteira. Todo mundo machucando, vai gritando, mamãe, mamãe.
outro de Hiroshima. Cai na bomba atômica, 1,5 km de lugar, andando rua. Bomba atômica não é chão, ar mesmo. 580 metros de ar mesmo, estourou. Por isso, toda a cidade inteira quebrou, estava muito forte. Desceu muito barulho, forte, 10 metros hora. Levantou, chamou, andou, todo mundo quebrado casa, né? Toda a cidade de morto, pensa bem. Todo mundo machucando, vai gritando, mamãe, mamãe, né? Mas me dá água, água. Bom, primeiro deu água. Esse machucado, pessoa tomando água. Água todo morreu. Não podia, água não deu, água deu, tudo morreu. Por isso não estou de água. Não tomo nada água, chuva preta caiu, abre boca de chuva preta, pegou, morreu. Trabalhou 2 dias aqui na cidade de Hiroshima. Esse eu salvou, sabe por quê? Não bebe nada, não tomo nada água também, não come nada. Não entrou essa radiação, por isso vivo. Só que, infelizmente, a humanidade criou uma situação, por conta da procriação desordenada que culminou com a explosão demográfica incontrolável, que infelizmente agora é mais ou menos isso. Habitando da Terra naqueles dias, daqui 100 anos, serão tão poucos que quando um encontra com o outro, faz uma festa. Porque depois da hecatombe nuclear, vai sobrar muito pouco terráqueo, porque a hecatombe nuclear não é uma hecatombe que alguém aperta um botão e acabou. Não. Não apertou, todos vão apertar. E olha quantos países que têm bomba nuclear. Não vai ser uma coisa assim regional, como nos tempos de Hiroshima e Nagasaki. Naqueles tempos só um país tinha bomba. Então só foi aquilo. Mas agora não. Faz 40 anos, mais de 40 anos, que estou explicando que é inevitável a eclosão nuclear. Na atual conjuntura, tem ainda pessoas que não entendem que mais de 8 bilhões de habitantes na Terra, mais de 1 bilhão de famintos e muito mais de 1 bilhão que tem que tomar água suja, porque não tem água limpa, e que essas atitudes pífias de tentar diminuir os habitantes da Terra através de epidemias ou coisa assim, é só atitude protelatória, que será inevitável. Infelizmente, eu tenho que dizer isso com grande pesar, que vai ser muito terrível. Eu vi desde criança, quando eu era menino, me acordar de madrugada, as paredes do quarto em que eu dormia, lá no Bom Retiro, em Blumenau, Santa Catarina, saíam as paredes e eu via coisas horrorosas e eu não sabia o que era, e eu recebia a ordem de não falar com ninguém.
essa voz poderosa que sempre me comandou, eu via as pessoas rastejando sobre seus próprios membros expostos. E isso aqueles que não morreram na hecatombe nuclear, que sempre vai sobrar alguns. Além de que sobram alguns que não estarão atingidos, que estarão protegidos. Então eu via isto, eu ia dormir no dia seguinte, na semana seguinte, sempre preocupado de ter que voltar a ver tudo isso de novo. E passavam 6 meses de novo. Até que até que depois, só depois, no jejum de Santiago do Chile, é que eu compreendi o significado das coisas que eu via quando era criança. Então tudo mudou daí para mim depois de Santiago do Chile. Então agora eu vou pedir ao Pai a bênção àqueles que querem participar. Façam como os beneméritos, com as mãos assim, olhos bem abertos. Eu invoco o Pai e Ele derrama sobre vós as bênçãos dele. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos, até sábado e até sempre. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.